Mateus 24, a partir do verso 15, lemos assim: Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o cordeiro, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Amém? Queridos, Deus tem uma palavra poderosa para a gente como igreja nessa manhã, em cima desse texto. Creia nisso, tome posse disso. E ore nesse momento por isso, crendo que você vai receber. Estenda suas mãos na minha direção nesse momento. Ore pela minha vida. Ore pelos seus ouvidos, pelo seu coração. Amém? Nós cremos, Pai, nós cremos e entendemos que mesmo assim nós precisamos orar por isso. Em nome de Jesus, que o Senhor libere sobre cada um de nós, sobre cada pessoa a quem essa mensagem vai chegar, a direção que o Senhor quer nos dar no tempo que nós estamos vivendo hoje. Em nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, ele faz parte de um longo discurso de Jesus a respeito daquilo que ele vai chamar, segundo algumas traduções, de consumação dos séculos, ou fim dos séculos, ou fim dos tempos da era, ou ainda algumas traduções vão dizer fim do mundo. Algumas coisas terríveis vão acontecer na humanidade até que ele venha de forma visível, inquestionável, onde todo olho verá sobre as nuvens como um relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente. O sol vai apagar, a lua vai apagar, as estrelas vão cair, vão sair dos seus lugares, não é? E esse texto especificamente que a gente leu, fala a respeito de uma grande tribulação, de um grande sofrimento, e é focado com relação às pessoas que estariam ali na Judéia. Existe todo um debate a respeito de se esse texto está relacionado à queda de Jerusalém, algo que já aconteceu no ano 70 depois de Cristo, ou se é algo relacionado a coisas que nós ainda vamos viver. Eu não tenho dificuldade em olhar para esse texto aceitando as duas possibilidades, porque a profecia bíblica ela tem essa característica. Você olha para alguns textos proféticos do Antigo Testamento, eles falavam a respeito de algumas coisas ali daquele período, mas apontavam para situações do Novo Testamento. O texto profético, ele tem várias aplicações. Quando ele fala, por exemplo, da grande desolação, quem lê entenda, é uma expressão que a gente lê lá no passado, no livro de Daniel, por 3 vezes, fala que iria acontecer essa grande desolação relacionada ao templo de Jerusalém. E alguns acreditam que já tinha acontecido no tempo de Jesus, quando um cara maluco aí chamado Antíoco Epifânio pegou um porco, um animal impuro, e levou para dentro do templo de Jerusalém e sacrificou a demônios ali naquele local. E aí vem Jesus agora e diz que aquilo ainda iria acontecer. Alguns vão dizer que isso aconteceu ali
no ano 70, quando o templo foi destruído. Meus irmãos, por causa dessa palavra, quando o Império Romano veio para destruir Jerusalém, o povo de Israel, cristão, obedeceu essa palavra de Jesus e fugiu para os montes, não permaneceu dentro da cidade. Mas como eu disse, é provável que isso tenha uma conotação para coisas que nós ainda vamos viver, como todo o restante do pacote, como todo esse discurso maior. A mensagem dessa manhã não é sobre a profecia, não é sobre o cumprimento dela. A mensagem dessa manhã é sobre uma frase de Jesus aí no meio, que ele diz assim: orai para que isso não aconteça no inverno e nem no sábado. O Senhor tem uma palavra de poder para a gente, a respeito do poder da oração, de algo que Ele confiou a nós, de algo que a gente, como igreja de Jesus, ainda não caiu a ficha para o tamanho de possibilidades e o tamanho do poder que foi confiado a nós como igreja. E para vocês entenderem o alcance disso, eu quero nesse momento fazer uma breve revisão a respeito daquilo que nós acreditamos a respeito da oração. As pessoas que não têm fé, elas acham uma coisa absurda, incoerente, alguém orar para um Deus que já sabe aquilo que você vai pedir. O próprio Jesus faz essa afirmação, né? Deus já sabe, antes de você abrir a sua boca, tudo aquilo que você vai dizer. Por que então a gente ora? Se Ele é Senhor, se Ele governa sobre todas as coisas, por que a gente vai pedir para Ele fazer algumas coisas que Ele já vai fazer? Nós começamos aqui pedindo que Ele falasse conosco, Ele já quer falar, Ele colocou a palavra no meu coração, Ele confirmou, e mesmo assim a gente, pro olhar do mundo, né, igual um bando de maluco, vai orar para Ele fazer aquilo que Ele já quer, e se Ele é todo poderoso. Então entenda que oração envolve algumas coisas, e vamos voltar ao básico, a base daquilo que a gente crê. Primeiramente, Ele já sabe, mas Ele espera que você fale, porque Ele busca construir conosco um relacionamento. Não tem a ver com o argumento que você vai usar, tem a ver com o fato de você estar se relacionando com o Criador. A gente vê orações na Bíblia de grandes homens de Deus que a gente olha e pensa assim: ah, o cara orou e Deus foi lá e atendeu a oração dele, mas olha que argumento fraco que ele usou. Nunca é o argumento. Não tem a ver com a argumentação que você use. Tudo que você disser, meus irmãos, Ele já sabe antes. Mas à medida que você para e conversa naquela expectativa de que tem alguém ouvindo você, você desenvolve com Ele um relacionamento. Mas não é só isso, meus irmãos. Existe algo na soberania de Deus, na escolha que Ele fez com relação a nós, de dividir conosco ou compartilhar conosco algo da responsabilidade com relação a esse mundo. Existe um versículo que nós lemos bastante ele no ano passado, e eu queria reler com os irmãos, que está no Salmo 115, verso 16, que diz o seguinte: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens. O que isso quer dizer? Deus criou a terra, e antes mesmo que o homem caísse, antes de qualquer coisa, Ele designou ao homem uma responsabilidade de governo sobre toda a criação. E o homem é responsável por aquilo que acontece na terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Ele deu para a gente, os seres humanos. E meus irmãos, o que acontece aqui está debaixo da nossa responsabilidade. Tudo pertence ao Senhor. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é dele, mas Ele confiou a nós o governo desse plano, dessa realidade, melhor dizendo, desse planeta. E meus irmãos, em cima disso, nós temos a responsabilidade do governo físico, a gestão, por exemplo, de muitas coisas que têm acontecido e desastres ambientais terríveis. Nós, como humanidade, vamos sim prestar contas ao Senhor e temos sofrido as consequências de grande parte daquilo que a gente tem feito. Mas vai para além disso, por quê? A partir do momento que você é restaurado por Jesus,
A partir do momento que Jesus morre na cruz por você, e você o recebe, nasce de novo, o que acontece com você? A natureza original que Deus planejou para você, tudo aquilo que Ele tinha para o ser humano antes da queda, lá no Éden, isso começa a ser restaurado dentro de nós. Antes do homem cair, já existia um propósito. Depois que o homem caiu, Deus precisou salvar o ser humano. Ok, você foi salvo por Ele. O que acontece agora? Volta ao princípio original, o que foi no princípio. Existe uma responsabilidade de governo sobre nós. E uma das formas principais da gente exercer esse governo é através da oração. Através da nossa fé nele. Ele permite que a gente acesse esse poder que não é nosso. Pertence a Ele, tudo vem dEle, por Ele, para Ele. E através da oração a gente exerce esse governo sobre essa realidade, sobre esse planeta. Eu tenho ficado assustado com o alcance que esse poder da oração tem, explícito na Bíblia, e que nós já estamos desfrutando disso, que grandes homens de fé ao longo da história desfrutaram a respeito disso. Nós temos, por exemplo, a autoridade para curar doenças pela fé. Está alguém enfermo? Chame os presbíteros, eles ungirão com óleo e a oração da fé salvará o enfermo. Deus deu autoridade para a gente curar doenças. Deus deu autoridade pela oração da gente repreender demônios, expulsar demônios. Irmãos, esse mesmo texto que fala para ungir, ele cita uma experiência de oração muito forte do profeta Elias, que era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. E ele está falando isso porque a igreja de Jesus pode fazer exatamente a mesma coisa. Essa palavra é citada no Novo Testamento, voltada para nós, crentes, servos de Jesus, como uma forma de dizer assim: ei, você pode fazer a mesma coisa que ele, você tem poder sobre o clima. Eu sempre gosto de citar aquele exemplo de Jesus no meio da tempestade, no mar da Galileia com seus discípulos. Ele dormindo, a tempestade quase afundando o barco, e de repente os discípulos acordam Jesus. Ele repreende o clima, os ventos, e quando tudo se acalma, ele vira e chama a atenção dos discípulos. Homens de pequena fé, tipo assim, vocês deviam ter feito isso. Existe um poder com relação até o clima, meus irmãos. E com relação a esses governos da terra, esse monte de coisa errada que acontece, a Bíblia manda a gente orar pelos governantes. Olha, existe um poder na mão da igreja para governar sobre aqueles que nos governam. Amém, meus irmãos? A Bíblia não ia mandar a gente orar pelos governantes só para aumentar nosso sofrimento, não. É porque tem poder na oração e muitas vezes nós não estamos usando isso. Mas, meus irmãos, vamos voltar ao texto. Existe um poder ainda maior que eu quero falar para vocês nessa manhã. Jesus está falando de uma profecia, de algo que Deus está dizendo: eu vou fazer, isso vai acontecer. E como você sabe, quando Deus diz que vai fazer alguma coisa, os seus planos não podem ser frustrados. Não tem nada que você possa fazer para impedir, aquilo de fato vai acontecer. Jesus, na sua entrada triunfal em Jerusalém, o povo cantando Hosana nas alturas, né? Hosana ao que vem em nome do Senhor. E aqueles homens ali preocupados com aquilo, começam a falar para Jesus, mandar aquelas pessoas calarem a boca. E Jesus vira e fala assim: olha, se eles se calarem, as pedras vão abrir a boca e vão começar a gritar. Porque aquilo tinha sido profetizado, aquilo tinha que acontecer. Séculos antes, Deus tinha dito que aquele momento iria acontecer. Chega no dia, ainda que as pessoas se calassem, a profecia ia acontecer do mesmo jeito. E aqui nós vemos no texto que nós acabamos de ler, Jesus dizendo o seguinte: olha, vai acontecer uma coisa terrível. Vai acontecer uma tribulação tão grande como nunca aconteceu antes. Coitada das grávidas, pobre das grávidas. Naqueles dias, aquelas que amamentam, que vão viver esse momento de perseguição. E ali ele fala algo muito curioso: orai para que isso não aconteça, nem no inverno e nem no sábado.
A gente está acostumado a ver várias passagens de Jesus mandando orar por alguma coisa, não é? Do tipo, ore para que o Senhor da seara levante mais obreiros. Vamos orar que venha o teu reino. Você já parou para orar por isso? Para que nesse momento de perseguição, de grande tribulação, não aconteça nem no inverno, nem no sábado, você que crê que isso é uma profecia ainda por se cumprir? Irmãos, o que nos chama a atenção com relação a isso? Os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. É como se a história fosse um grande rio passando. E tudo aquilo que a gente fizesse seria como jogar uma pedra no rio. Ondas são provocadas, mas o rio ele vai seguir. Existe uma inércia temporal que o Senhor da história determina o curso desse rio. E nada que a gente pode fazer vai fazer com que esse rio mude. Mas presta atenção, ele está dizendo que pelo poder da oração dos discípulos dele, você pode adiantar 6 meses ou atrasar 6 meses para que não aconteça no inverno, de repente aconteça no verão. Algo tão grande como uma determinação de algo que Deus vai acontecer, de algo que vai se cumprir, simplesmente porque o povo vai resolver orar, aquilo vai adiantar ou vai atrasar. Que não aconteça no sábado. Eu acho engraçado isso, porque que diferença vai fazer para a gente no sábado, mas para quem mora na Judéia, isso faz muita diferença. O dia sagrado do descanso, a pessoa já se preparou psicologicamente até que naquele dia ela vai ter paz, que naquele dia ela não vai ter que trabalhar. É como se fosse aqui o nosso fim de semana, não é? E de repente, justamente nesse dia, vai ter que sair naquele desespero todo. Pelo menos deixa passar o sábado. Atrasar um dia naquilo que Deus diz que vai fazer, simplesmente pelo poder da oração. Eu não sei quantos conseguem sentir isso que eu estou sentindo. Porque eu tenho entendimento do que é a soberania de Deus, o poder dele e a determinação dele. E de repente eu olho aqui o próprio Deus encarnado, Jesus, dizendo que ele compartilha conosco a possibilidade de fazer pequenas alterações nisso. E baseado em quê? No sofrimento de simples seres humanos de uma dada geração. Por causa do nosso bem-estar, não, para eu não ter que fugir no sábado. Já vou sofrer tanto que pelo menos não seja debaixo de neve, debaixo do frio. De repente, por causa do bem-estar de um determinado grupo de pessoas, de uma dada geração, ele compartilha conosco essa possibilidade de governo, de alterar isso simplesmente porque um grupo vai pedir. Irmãos, isso é muito grande. Isso mostra para a gente que o poder da oração, ele é muito maior do que aquilo que a gente tem pensado, do que aquilo que a gente tem entendido ao longo da história. Eu tenho aprendido, meus irmãos, que o Senhor, ele atende orações até que ele não concorda. Você que quer entender um pouquinho mais disso, tem lá no nosso canal no YouTube uma mensagem dizendo, o título dela, se não me engano, é Quando Deus atende, mas não aprova. Até como juízo sobre as pessoas, simplesmente porque ele vai atender aquilo que você bate na porta. Bater e abrir-se-vos-á. Existe muito poder, existe muita relevância naquilo que a gente pede, se a gente coloca relevância nisso. A partir do momento que você crê, meus irmãos, você pode alterar o curso de muitas coisas. O rio ele vai continuar seguindo, mas aquelas folhinhas que estão ali subindo ou descendo, podem chegar para a margem, podem chegar para o meio, podem balançar. Coisas relacionadas à sua vida, coisas relacionadas sim ao seu bem-estar, ao bem-estar da geração que nós estamos vivendo. Até isso ele compartilha, mesmo que tenha a ver com algo tão grandioso como a consumação dos séculos, como o fim da história. Está nas nossas mãos. Irmãos, eu nunca orei tanto pelo Brasil, pelo governo brasileiro, como eu tenho orado nos últimos dias. E não é só porque a situação e o acesso à informação que nós temos é grande, mas porque o Senhor tem me despertado que isso é responsabilidade minha, porque nós somos igreja do Senhor. Eu orei muito pela reforma da Previdência.
Eu tenho orado por um milagre econômico no Brasil, eu tenho orado por mais empregos no Brasil, porque eu entendo, meus irmãos, que com esse poder nas nossas mãos, a responsabilidade de gerenciar as coisas é nossa. Eu compartilhava com os irmãos no retiro na semana passada um adesivo que os ateus têm colocado nos carros, que diz o seguinte: por que Deus dá carro novo, mas não dá transporte público de qualidade? Porque o crente compra o carro, vai lá e coloca: foi Deus que me deu, presente de Deus. A gente fala, não é misericórdia, mas será que eles não estão certos em questionar isso? A gente não está preocupado com transporte público de qualidade, a gente é egoísta, a gente quer um carro para a gente, para sair da lotação e o resto que se lasque. A gente gerencia mal, o poder da oração, da decisão está nas nossas mãos, meus irmãos. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Nós precisamos orar melhor. Nós precisamos, como povo, nos preocupar melhor com coisas que a gente não tem se preocupado. Precisamos orar mais estrategicamente. Precisamos entender que é grande a responsabilidade que Ele colocou nas nossas mãos. Grande é o poder que Ele escolheu na sua soberania dividir conosco. Isso é muito sério, meus irmãos. Nós, como povo de Deus, temos orado de forma egoísta. Nós, como povo de Deus, temos orado de forma limitada. Graças a Deus temos orado mais, mas ainda precisamos mudar muito do nosso entendimento. Irmãos, Deus colocou essa mensagem no meu coração ontem, quando eu orava a respeito do dia de hoje. E quando eu acordei hoje, havia uma mensagem de uma das irmãs da igreja, um áudio. A irmã não está aqui, está viajando, mas ela disse que ela teve um sonho, compartilhou com o marido falou, conta para o pastor. Esse sonho, de cara, uma voz começava a dizer para ela, esse sonho é um sonho profético. É bom quando já vem explicado, né? Logo de cara já vem dizendo. E ela ia ouvindo coisas e vendo coisas, pessoas que ela ainda não conhece, e uma voz contando para ela que sobre nós aqui nessa igreja existe um poder imenso sendo liberado por conta da torre de oração que está acontecendo. E que coisas vão começar a acontecer e que a gente precisa começar a chamar as pessoas. A gente precisa chamar o povo para vir hoje à noite. A gente precisa começar a convidar as pessoas, porque só de ouvir falar da nossa igreja, as pessoas vão começar a crer. Ela disse que via pessoas procurando por nós na internet, gente passando em frente à igreja e querendo entrar, né, simplesmente por causa daquilo que está acontecendo na nossa torre. Para quem não sabe ainda, um dos pedidos que nós temos para esse mês é que o leão ruja em todos os cultos. Irmãos, de hora em hora, alguém vira para o Pai e ora especificamente sobre essa igreja, para que o leão ruja nesses cultos. É impossível que não aconteça nada. Ainda que seja uma oração de pouca fé de um ou de outro, ainda que seja uma oração de baixo relacionamento, mais de repetição, irmãos, é muita gente concordando em uma coisa só, batendo na porta 24 horas por dia. Vai abrir, apenas creia. Apenas creia. Existe uma reviravolta por acontecer. Irmãos, à medida que ela foi contando ali alguns detalhes desse sonho, algumas coisas, eu senti no meu coração que Deus estava me respondendo coisas que eu falei para Ele no secreto durante a semana. Incômodos que estavam na minha alma durante a semana. Deus estava respondendo. E a igreja é corpo. Ele fala, outro escuta, não é? E é assim que a gente vai seguindo. Existe um poder gigante nas nossas mãos. Coloque fé nisso, creia nisso. Se você coloca relevância nas palavras que saem da sua boca, isso tem relevância no mundo espiritual. Se você crê realmente nisso que você está dizendo, essas coisas de fato vão se cumprir. Eu quero convidar você a colocar isso em prática nesse momento. E quem estiver, de repente, ouvindo
essa mensagem pela internet depois. Eu convido você também a fazer algo. Nós vamos desligar o vídeo agora e vamos fazer uma oração mais íntima como igreja do Senhor. Relacionado a nós aqui que estamos presentes, a igreja local, mas cada um que estiver ouvindo, procure aplicar isso na sua realidade, na realidade da sua igreja, da sua família, e desfrute. Os planos de Deus não podem ser frustrados, mas dentro deles existe algo que é a oração que sai da sua boca, o governo que você exerce sobre esse mundo. Amém, meus irmãos? Se coloca de pé. E eu quero convidar vocês a se achegarem à mesa.